E agora falar também da oposição, enfim, que claro, na figura de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, rebateu as acusações de que Eduardo Bolsonaro seria culpado pelo tarifaço, que seria, de acordo com alguma boataria aí nos bastidores, o camisa 10 do Planalto. Vamos acionando a nossa querida Rani Veloso, diretamente da Capital Federal, com todos os detalhes. Por que não? Rani, já está a posto aí? Agora sim. Tudo bem, Rani? Beleza, minha querida? A palavra é sua. Traz aqui o raio-x mais completo das últimas apurações aí no sempre agitado bastidor de BSB. Vai que é sua. É isso mesmo, viu? Bom dia, André Marinho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. A reação da oposição é essa, tentar minimizar esse encontro entre os dois presidentes da República, Lula e Trump, que ocorreu ontem na Malásia. O líder do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, partido de Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos, Sóstenes Cavalcante, ele foi ainda ontem às redes sociais criticar o presidente Lula, culpando por todo esse problema do tarifaço aos produtos brasileiros neste período. Ele disse que com o encontro ficou provado que Eduardo Bolsonaro, na verdade, é inocente, não tem culpa sobre as sanções contra o Brasil. Vamos ver aí um trecho do post do Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Ele diz o seguinte: para aqueles que diziam que o tarifaço era culpa de Eduardo Bolsonaro, hoje fica provado que nunca foi. Há meses, o Brasil paga o alto preço da falta de humildade de um descondenado presidente arrogantemente que não quis negociar logo o tarifaço. Hoje está provado que a culpa é do descondenado Lula. Essa foi a fala do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que aqui em Brasília, nos bastidores, a oposição realmente, quando viu a foto entre Lula e Trump, e eles com as mãos dadas, né? Isso meio que foi entendido como um ponto positivo para o Palácio do Planalto. Mas, ao mesmo tempo, a oposição tenta ali, inclusive, criticar a postura do presidente e também tentar dizer que Eduardo Bolsonaro não atuou diretamente nessas tarifas, coisa que ele falou que atuou diretamente às sanções aos ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo a Alexandre de Moraes. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro também foram às redes sociais. Rapidamente, Flávio Bolsonaro falou que sim, Jair Bolsonaro foi pauta do encontro dos dois presidentes, que Lula mentiu e que ele sai de uma conversa sem trazer absolutamente nada de bom para o Brasil, na opinião do senador Flávio Bolsonaro. Já Eduardo Bolsonaro, ele disse que Lula encontrou com Trump e, na mesa de negociações, um assunto que incomoda o presidente Lula, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi às redes sociais cumprimentar os dois presidentes e dizer que é importante que o diálogo e a diplomacia voltem às relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, por aqui, André, o que eu venho acompanhando nos bastidores é isso, viu? Que a oposição vai ficar em cima, tentar dizer que Lula não tem nenhum resultado concreto dessa reunião, que ele não traz algo específico como resultado desse encontro. Já a base do governo tenta dizer que sim, foi um passo importante, que Lula se firma como um interlocutor direto com Donald Trump, uma vez que eles têm agora esse contato direto, já haviam sinalizado inclusive as trocas de telefones. Lembrando que o presidente Lula disse que saiu convencido do encontro, que vai ter uma solução definitiva nos próximos dias e que, se depender dele e de Trump, terá acordo. Volto com vocês. Rani Veloso, obrigado demais pela presença. Natural que haja agora esse jiu-jitsu de narrativas, né, para ver quem realmente acaba prevalecendo, mas Jéssica Peixoto, queria muito te ouvir, porque, claro, Sóstenes Cavalcante está no papel dele de tentar se contrapor. Uma coisa é certa, né? Indefinições, impasses, interrogações é o que ainda segue definido, é ainda que está no ar. Pelo menos outra coisa é inegável, né? Que pelo menos o grito dessa vez é ouvido do outro lado. Agora, de fato, há um canal de comunicação firmado, estabelecido. Sua expectativa olhando adiante? Então, a narrativa ela tem esse poder de contar uma bela história e lá atrás, quando as tarifas começaram, elas foram tratadas como uma vitória por Eduardo Bolsonaro, que inclusive agradeceu, abre aspas, obrigada, presidente
É Trump. Espero que as autoridades brasileiras agora tratem esses assuntos com seriedade que merecem. Por assim vai. Então, assim, ele agradeceu a imposição tarifária ao Brasil. Em muitos momentos, nós vivemos a situação de fotos ali em áreas dedicadas a turistas, mas nesse sentido de articulação. No momento em que Scott, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, negou-se a encontrar Fernando Haddad, houve ali uma visão de que seria por uma articulação própria também de Eduardo Bolsonaro, que é sabido que tem bom trânsito com vários nomes da direita dentro dos Estados Unidos. E agora a gente vê a tentativa de um deslocamento de narrativa por nunca teve-se nada a ver com isso, a culpa é do governo brasileiro, não fizemos nada. Ora, pois, se nunca fizeram nada, não deveriam ter sinalizado que eram parte disso. E de todas as cenas, a mais escabrosa para mim é agradecer a tarifa ao seu país. Agora, que eles estão tentando desassociar essa narrativa para também descolar esse adjetivo. Dizem que lá no Planalto, Eduardo Bolsonaro é chamado pelo carinhoso apelido de meu camisa 10. Por Lula. Então, é essa tentativa que estão fazendo de distanciar. Eu acho que aqui temos que comemorar que, ainda que não se tenha nada no fato, a aproximação já foi feita. O meu voto sempre foi o mesmo desde o dia 1. Que as tarifas caiam, que sejam pela mão do presidente, da oposição, não me importam. Mas que o produtor do Brasil não sofra aí com mais e mais tarifas num país em que tudo já é taxação, né? Lembrando que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está desde março de 2025, né, David Tasso, articulando as sanções individuais contra os ministros do Supremo. Claro que houve uma forçada calibragem de rota por sua parte no momento que partiu diretamente da Casa Branca, diretamente do presidente Trump, as sanções comerciais, o tarifaço, e assim foi um ponto de inflexão na própria estratégia bolsonarista e abriu essa imensa vulnerabilidade no discurso bolsonarista, e o resto da história a gente está contando aqui dia após dia. Você acha que essa tendência vai se agravar, vai arrefecer, vai mudar? Sua expectativa? Não, visto que pegou extremamente mal, né? A gente vê a popularidade do presidente Lula ressurgindo cada vez mais, né? Realmente aumentando em relação às imposições desde quando o Eduardo Bolsonaro articulou, como a Jazz bem trouxe, ele comemorou pelas redes sociais e chegou a falar sobre isso várias vezes. Agora a oposição quer tirar esse quadro de cena, então assim, não foi eu não, o Eduardo Bolsonaro nunca esteve lá para impor tarifas contra o Brasil. Essa narrativa não vai colar, obviamente, mas eles viram que deram um baita tiro no pé em relação a essas sanções, né, essa articulação que foi feita junto ao presidente americano. E sim, tem que se comemorar o encontro entre o presidente Lula e o Donald Trump. Tem algo de concreto já definido? Não, mas essa conversa, ela é importante. Agora a gente não sabe também como que vai ser o diálogo daqui para frente, porque o presidente americano também muitas vezes dá tapinha nas costas, muito obrigado, rola uma química, só que depois vai lá e impõe mais tarifas e mais sanções. Então isso que a gente tem que ver adiante.